Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, irmãos. Mateus, capítulo 14. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 14, irmãos. Eu vou começar a ler aqui dos 22 em diante. Amém? Amém. Mateus 14, 22. Fala assim, o título é Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus e os seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já era tarde, já estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és o verdadeiro Filho de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que palavra maravilhosa, né? No qual aqui, né, vamos relatar no 28, né? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Pedro ali teve coragem de falar: se és o Senhor, né? Manda-me andar por cima das águas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor logo respondeu, né? Veio e Pedro desceu do barco e foi ter com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que naquela circunstância, né, do vento contrário, né, Pedro teve medo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós também temos medo, né? Estamos em situações no qual nós falamos que confiamos no Senhor, mas deixamos o medo entrar, a dúvida, né, circunstância no qual, né, vem afrontar sobre as nossas vidas e nós ficamos receosos, irmãos. Deixamos de confiar no Senhor, deixamos de acreditar que Deus ele é poderoso para fazer além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, né? Deus ele continua o mesmo, irmãos. Ele é o Deus de ontem, de hoje, ele sempre será. Louvado seja o nome do Senhor. E, né, nessa circunstância, né, ali de medo, né, Pedro começou a afundar, né, e ele gritou: salva-me, Senhor, salva-me, né? Tem situação no qual nós passamos, né, nós tiramos da mão do Senhor e pedimos para ajuda para um, para outro, e nós não confiamos no Senhor totalmente, né? Nós deixamos de confiar no Senhor e acreditamos que fulano pode nos ajudar, que ciclano pode nos ajudar, esquecendo que só as mãos do Senhor pode nos ajudar, pode entrar na
pequena fé, porque duvidaste. E é assim, irmãos, é assim. Nós duvidamos, nós colocamos a confiança, ao mesmo tempo nós duvidamos do poder de Deus. Nós costumamos falar que a receita é da Bíblia, a palavra do Senhor. A receita está aqui, é a palavra do Senhor. Para tudo tem uma resposta. O Senhor, Ele tem resposta para tudo, irmãos. E nesta noite, no dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor, dia 9, Dia 9 de março de 2025, aprovou o Senhor de eu estar aqui. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra para falar para os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. De mente, irmãos. O Senhor falou assim, a tempestade apaziguada. Mas o Senhor falou também comigo a respeito de Pedro. A confiança, irmãos. Ali que Pedro depositou, mas ele ficou com medo, então ele começou a afundar. E é assim. Nós confiamos e ao mesmo tempo não confiamos. Temos que colocar nossa fé em ação, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele continua sendo o mesmo, irmãos, a não chegar como uma bênção, e eu muito me alegrei, irmã, porque nós também estamos orando neste propósito, e eu creio, porque na hora que eu dobrei o meu joelho, eu chorei de alegria. Eu chorei de alegria, porque é a propósito do Senhor. E o Senhor sabe, irmão, conhece o coração de cada um aqui. Ele conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui, das crianças, o sincero louvor, chegando ao trono da graça. Deus, Ele é poderoso. Ele alcança. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala, e logo Jesus estendeu as mãos. Irmãos, o Senhor, Ele estava próximo. Ele estava próximo de Pedro. Ele não estava longe. Porque a palavra fala que Ele somente estendeu as mãos. E Ele ali, louvado seja o nome do Senhor, puxou Pedro ali. Ali do fundo, onde ele estava se afogando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala, e logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé. Como está a sua fé hoje, irmãos? Tem dia que a gente acorda, ali crendo que o Senhor, Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem circunstâncias que a gente passa, a gente acorda falando, Senhor, hoje vai ser um daqueles dias. Senhor, segura nas minhas mãos. Senhor, toma a direção do meu dia. Toma a direção de tal situação, de tal problema, Senhor, e o Senhor, Ele vai adiante, irmãos. Nós temos visto a mão do Senhor, no qual nós oramos, clamamos, pensamos que a bênção vai vir de tal situação e não chega, irmão, daquela situação. Vem da onde nós não imaginamos. Vem da onde nós não imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala, no versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Louvado seja o nome do Senhor. Na tempestade apaziguada, fala que Ele mandou o vento se aquietar, o mar acalmar. Louvado seja o nome do Senhor. E todos se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui não foi diferente. Ele fala ali quando Pedro e Jesus subiram, e Jesus indagou Pedro, falando, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui fala, e logo quando ele subiu o barco, acalmou o vento, irmãos. Não tem tempestade que dure para sempre. A irmã Márcia está aqui na oração, na peleja, louvado seja o nome do Senhor, já há muitos anos. E nós também, irmã Márcia, nós sabemos quanto é difícil. Mas nós temos a convicção que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, por isso nós estamos reunidos aqui. Deus, Ele é fiel e Ele tem seus
Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. Irmãos, não tem variação de dúvida. Deus, Ele é Deus acima de todas as coisas, né? Temos que confiar plenamente, colocar nas mãos dEle e confiar, somente confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem circunstâncias que a gente passa, né, que nós confiamos no Senhor e Ele trabalha, né, conforme a vontade dEle. Eu costumo dizer para o meu esposo assim: a gente tem orado para que Deus faça, né, no nosso ponto de vista, de uma forma, e o Senhor, Ele trabalha na contramão do negócio. A gente acha que é na contramão do negócio, mas não, Ele trabalha perfeito, porque Ele é fiel. Ele tem seus meios, né? Tem situação no qual nós temos já por perdido, mas o Senhor, Ele conhece o coração daqueles que o servem, né? Verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor. E aqui não foi diferente, né? E aqui também na passagem, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se aqui eu marquei, né? Que fala aqui na passagem, né, onde Herodes manda matar Tiago e Pedro, né? Tiago e Pedro é livre da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui também fala, irmãos, também de oração. A oração, que nem a irmã Márcia me falou lá fora, é o segredo do negócio. Muita oração, crendo que Deus, Ele é poderoso, né? Nós temos uma visão que a gente olha por vista, mas o Senhor, Ele tem seus meios de trabalhar, e é pela fé. É pela fé, é pela fé, é pela fé que nós temos que estar, né, firmes no Senhor, porque nós não vemos, mas nós cremos no Deus que é poderoso para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala, né, nessa passagem, que a igreja fazia contínua oração. O que nós temos feito, irmãos? Orando pelas vidas, orando uns pelos outros. Cada um tem, né, a sua preocupação, sua situação para ser, né, para que Deus venha entrar, Deus venha fazer um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos o quê? Em contínua oração, irmã Márcia. Contínua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Muito me alegro também de ver o esposo da irmã aqui reunido conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço o irmão, né, das vezes que eu vinha, não tive a oportunidade de vê-lo aqui. Estou feliz também, porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, né? E eu vejo aqui, eu vim aqui nessa casa aqui há muitos anos, a irmã nem lembra, mas quando meu filho tem 29 anos, era aqui do e-mail, eu vinha vender Avon aqui para a irmã, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha como Deus trabalha, né? Deus, Ele é maravilhoso. Nós vemos aqui um tempo atrás também, quando não era nada assim. Olha que maravilha, irmã. Eu fico maravilhada, porque eu sei que a irmã ora, a irmã busca, né? A irmã tem o Igor, né? Tem a filha junto, louvado seja o nome do Senhor. O esposo como ajudador, né, da obra, louvado seja o nome do Senhor. E a honra, irmã, é fruto de oração. E aqui nessa passagem fala que, né, a igreja fazia contínua oração. E a igreja somos nós. Nós temos que estar na oração direto. Na oração, está difícil, ora. Na situação boa, continua orando, irmãos. Não perca a fé. Não perca a fé. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não coloca, né, as coisas em dúvida. Porque quando o Senhor falou, está falado. O Senhor, Ele não revoga a causa. Louvado seja o nome do Senhor, né? Talvez algumas irmãs não sabem, mas eu sou fruto de milagre, né? Em 2016 eu fui diagnosticada com leucemia, câncer no sangue, né? E Deus, Ele é fiel, Ele trabalha, né? Então eu aqui já fiz 9 anos em janeiro para dizer que Jesus é bom. Eu continuo fazendo acompanhamento lá, mas eu sei que Jesus é bom. Ele transforma, Ele muda, Ele cura, Ele faz milagre, irmãos, né? Então temos que glorificar o nosso Deus, glorificar o nosso Deus que é poderoso para fazer além daquilo
que nós imaginamos e pensamos, né? Deus, Ele é poderoso, irmãos. Então não vamos fazer que nem Pedro, duvidar do poder de Deus, não acreditar. Se Ele mandou, irmão, faça. Se é o Senhor, se é a voz do Senhor ordenando, faça, não coloque dúvida. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu creio no poder que Deus Ele pode fazer, irmãos. Nós temos que crer, andar por fé, não por vista, né? Porque se a gente andar por vista, irmão, nós não estamos vendo nada. Não estamos vendo nada. Mas o poder do Senhor é aquele que nos fortalece todos os dias, né? Que faz a gente se levantar e confiar que Deus Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala: então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a continuação fala: e tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na hora da sua veste. E todos que tocavam ficavam sãos. Olha que Deus maravilhoso, né? Quando ele ali, né, parou o barco ali, foi em terra firme, na terra de Genezaré, né, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que estavam ali puderam ter um encontro com Jesus, né, e os enfermos tocaram-lhe e foram curados. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que versículo maravilhoso, que capítulo maravilhoso, onde fala, né, do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, das maravilhas que o Senhor Ele faz, irmãos. Né? Verdadeiramente é o Filho de Deus, né? Por isso Pedro, né, ali, quando o Senhor segurou nas mãos dele e trouxe ele para cima, louvado seja o nome do Senhor, né? Aqueles que estavam lá ao redor, os discípulos, puderam ver o grande poder de Deus. Amém? Assim, irmã Márcia, eu encerro a minha oportunidade, agradeço a cada irmão, né, o amor que a irmã tem pela minha vida, que sempre está me mandando ali um bom dia, uma boa tarde, que Deus Ele possa continuar, né, apresentando este povo. Louvado seja o nome do Senhor, e a oportunidade que tiver, a gente vem aqui dar uns glórias para os irmãos, amém? Assim agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam ao Senhor.